vídeo e fale com um dos nossos conselheiros. Ele vai orar por sua vida. E agora vamos assistir a história de Marilyn Burley. Um enorme tornado destruiu sua casa, mas as mãos de Deus salvaram essa mulher e sua família. Vamos ver. Eu vou contar. Foi estrondoso. Foi assustador. Eu sabia que iríamos ser atingidos diretamente por um tornado. Marilyn Burley de Wilson, na Louisiana, e seus 2 filhos haviam passado uma tarde tranquila em casa naquela noite fatídica de novembro de 1992. Seria uma noite que iria pôr em teste a fé desta família cristã. Randy, o marido de Marilyn, estava trabalhando. O jovem Brian havia sofrido de dor de estômago e estava deitado. Mamãe, é um tornado! Ouvi um som parecido ao de um chocalho. Então pensei, o que foi isso? E logo em seguida ouvi um rugido, pareciam latões rolando, e soube que era um tornado. Sabia que estávamos no caminho e falei para as crianças, entrem na despensa. Marilyn e as crianças procuraram se proteger na despensa. Quando abri a porta da despensa, a pressão já estava tão baixa que as caixas estavam sendo sugadas para o teto. Tive de segurar a caixa para que as crianças pudessem entrar. E antes de entrar na despensa, o telhado já havia sido arrancado. A despensa é o melhor lugar porque é um quarto fechado sem janelas e você fica abaixado. E foi o que fizemos. Nos agarramos e dissemos, oh, Jesus! Quando atingiu a despensa, meu ombro bateu contra uma parede e meus pés foram arremessados contra uma outra parede tentando proteger meus filhos. E fomos levados junto com a despensa. Começamos no centro da casa e fomos erguidos a quase 2 metros. Depois fomos jogados de lado cerca de 2,5 metros, depois de costas. No total fomos empurrados cerca de 7,5 metros. Terminamos numa posição e num local completamente diferentes e a despensa se desintegrou ao atingir o chão. O Serviço Local de Previsão do Tempo informara que era um tornado de categoria 2, um dos maiores tornados já vistos na região. Foi um milagre eles terem sobrevivido. E dava para se ouvir os latões rolando e as árvores estalando ao nos atingir. Mas ao se aproximar, ao contrário de latões rolando, se transformou num rugido parecido ao de um avião, decolando por cima da minha cabeça. É curioso porque a coisa que mais me afetou e que eu mais notei foram meus ouvidos. Não há como descrever, parecia que os tímpanos estavam sendo sugados. Os 3 foram girados a mais de 300 quilômetros pelos ventos. A força dos ventos arrancou as crianças dos braços de Marilyn. Elas foram arrancadas dos meus braços e eu sou uma mãe muito protetora. E, de jeito nenhum, eu iria me separar deles para me proteger, não importava o que acontecesse. Mas a força era muito forte. Marilyn, Lina e Brian acreditam que Deus os protegeu naquela noite. Marilyn sentiu alguém em pé atrás dela, bloqueando os ventos, e as crianças sentiram braços sobrenaturais em torno delas quando se separaram da mãe. Não sei. Como não fui atingida na cabeça por uma tábua, desmaiei porque não havia nada para me proteger, mas fisicamente senti que havia alguma coisa ali. Mas não parecia com uma coisa, parecia que alguém estava atrás de mim me protegendo do vento. E eles me disseram mais tarde, sentimos braços. Sabíamos que não eram os seus, mãe. Como minha mãe disse, nós sentimos braços que não eram dela. Ela disse que sentia como se existisse uma parede. Nós nem sentíamos o vento. Sentíamos mãos que não eram da mamãe. Eram macias. Assim que a despensa começou a subir, pensei, meus filhos vão morrer e não há nada que eu possa fazer. Imediatamente ouvi uma voz dizendo, tu tens pouca fé. E a partir de então eu soube que ele estava no controle. Milagrosamente, Marilyn e os filhos saíram sem nenhum ferimento da destruição. Marilyn telefonou ao marido relatando o acontecido. Imaginando que sua casa houvesse sido destruída por um tornado, na manhã seguinte, Randy Burley voltou para casa numa estrada rural muito parecida a esta. Imagine caminhar pela estrada e ver pedaços de móveis, utensílios domésticos, coisas que estavam na sua casa pendurados a 6 metros nas árvores. O que mais me impressionou foi quanto tudo estava tão espalhado. Metade do computador estava numa caixa no jardim da frente e a outra metade fora, dividida em 2 pedaços dos 2 lados da vala. A porta da frente estava a cerca
de 400 metros do outro lado da estrada, ainda com as chaves. Tinha até coisas nas árvores. Quais as coisas que vocês acharam no alto das árvores? Pedaços de lata, roupas... Achamos um carrinho de mão pendurado carrinho de num mão. poste de luz na estrada. As roupas estavam nas árvores? Estavam. Até a placa do seu carro foi achada a 20 quilômetros daqui. Pois é. Foi essa coisa que foi encontrada mais distante da Sim, sua foi casa? a que foi parar mais longe. Tínhamos um conjunto de 2 sofás e um deles ainda não foi encontrado até agora. Onde vocês encontraram um deles? Bom, um deles foi encontrado em casa, mas num lugar diferente, e o outro desapareceu completamente da face da terra. Quando se olha para a pilha de entulho do que foi o lar dos Burley um dia antes, é difícil de acreditar que alguém pudesse ter sobrevivido ao poder destruidor do tornado. Eles tinham seguro e puderam reconstruir a casa deles. Mas Marilyn ainda acha que Deus os protegeu naquele dia. Meus bens mais preciosos saíram daquela pilha de entulho, segurando as minhas mãos. E é isso que importa. As coisas que Deus fez que não podem ser substituídas. Ele nos protegeu. A mão de Deus, respondendo a um pequeno grito no escuro, foi mais poderosa do que a mais terrível tempestade. Como você viu, Deus protegeu Marilyn e sua família durante uma grave tempestade. Ventos levaram sua casa, mas a integridade dela e de seus filhos foi preservada. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, é isso que acontece. Ele fica ao nosso lado, nos dando amparo, não importa qual seja a situação que enfrentemos. Se quer uma força para buscar a Deus, conte com a gente. Ligue para esse telefone que está na sua tela e nós